nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nós estamos em nossa reta final, no nosso estudo sobre a bioética. E hoje, para finalizar, não de modo a cessar este assunto, mas para concluirmos de uma forma positiva tudo isso que nós conversamos, eu gostaria de falar um pouco sobre a objeção de consciência. Nós ouvimos de várias formas que há muitas coisas que, de alguma maneira, está sendo imposta para nós vivermos. Com a legalização do aborto, nós estaremos obrigados a realizar, muitas vezes se trabalhamos na área da saúde, com inseminações artificiais e outras coisas das quais nós conversamos. As pessoas que têm influência nesta área de saúde, da parte médica, ou até mesmo essa parte bioética, nós temos uma opção e uma ferramenta a nosso favor, que é chamado de objeção de consciência. Então, do que se trata esta objeção de consciência? Em meio a esta imposição de realidades contra nossos princípios espirituais, ou até mesmo morais, nós temos o direito de revogar, nós temos o direito de não aceitar esta imposição. Então, a objeção de consciência nos diz que ninguém pode legalmente ser obrigado a fazer algo contra a consciência, especialmente se for contra seus valores morais e espirituais. Você pode me perguntar, mas como isso? Isto é possível? Isto é um direito que está em nossa lei, que está na legislação? Nós vamos ver mais para frente que sim, nós temos esse direito e está na nossa lei. Isto é uma ferramenta, é algo que nós podemos utilizar. Então, no início do nosso estudo, eu citei sobre o livro de Vanderlei de Lima, que é Obedecer a Deus Antes que aos Homens, que vai nos falar um pouco sobre a ética cristã, do lado dos que defendem a objeção de consciência como um direito humano fundamental. Então, neste livro, ele vai tratar exatamente sobre este assunto que nós estaremos conversando hoje, de uma forma muito resumida, nós estaremos falando, mas quem quiser se aprofundar neste assunto, aqui está uma dica muito legal para poder te explicar de uma forma muito mais completa o que é a objeção de consciência. Então, ele vai citar em alguns parágrafos outras citações de pessoas, como por exemplo, o professor Felipe Aquino, sobre a definição de objeção de consciência. Eu gostaria de ler para você. O recurso à objeção de consciência assegura que ninguém pode ser legalmente obrigado a fazer algo contra a consciência, especialmente ferindo seus valores morais e espirituais. É isso que é a objeção de consciência. Outra definição: objeção de consciência é abster-se de participar ativamente de atos objetivamente imorais, impostos pela lei positiva ou pela autoridade civil. É muito difícil compreendermos porque as pessoas vão impor situações para nós, e nós, de alguma forma, de algum modo, poderemos contradizer esta realidade e não agir como as pessoas nos pedem. Então, um pouquinho de história, onde isto surgiu. Primeiramente, os primeiros objetores de consciência foram os homens que não queriam lutar nas guerras. Antigamente, o princípio da guerra era outro, As pessoas, os homens que se comprometiam a guerrear, eram obrigados a idolatrar o seu imperador e tinham que matar as pessoas. Então, isso iria contra o 5º mandamento, que é não matarás. Então, as pessoas que possuíam uma consciência moral, no caso espiritual, ou até mesmo pelo fato de consciência não se sentir bem, as pessoas começaram a não aceitar esta realidade. Então, começaram a ser mortos por não aceitarem guerrear.
Isso há muitos anos atrás, onde iniciou-se esta atividade de objeção de consciência. Então, as guerras, nesse caso, eram guerras sujas, né? As pessoas eram obrigadas a idolatrar, a adorar os imperadores e tinham que matar os seus oponentes. Um exemplo de guerra limpa, guerra justa, é a Guerra das Cruzadas, que visavam a recuperação do sepulcro, né? Do Santo Sepulcro, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Então, esta guerra ela tinha um motivo maior para se guerrear. As pessoas tinham um motivo pelo qual se deveria lutar, não de modo a matar o seu próximo e muito menos idolatrar o seu imperador, mas de forma a recuperar aquilo que era da nossa fé católica. Então, é apenas um exemplo de onde começou esta atividade de objeção de consciência, que foram os primeiros mártires, as primeiras pessoas a morrerem por serem opositoras. Então, durante 10 séculos do século VI, 12 séculos, na verdade, do século IV ao século XVI, houve um silenciamento nesta objeção de consciência. E somente depois, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, surgiram de novo pessoas querendo o direito de não guerrear, porque a grande maioria que participava nesta época das guerras eram protestantes, então esta guerra iria contra os seus princípios morais, então as pessoas começaram a serem opositoras nesse sentido. Todos aceitam de uma forma positiva? É claro que não, né? Os chefes, os capitões, os comandantes, as pessoas responsáveis por estas guerras, por esta marcha de morte, muitas vezes viam isso como uma traição. Então, muitos não aceitavam esta objeção de consciência exatamente por considerar isto uma traição. No entanto, este foi o princípio da objeção de consciência. O motivo era a guerra, de uma forma geral. Posteriormente, no século XX e XXI, o foco da objeção de consciência modificou-se. Então, de guerras, passou a ser questões médicas e bioéticas, que é o que nós acabamos de relatar durante este estudo. O que acontece é que as pessoas estão sendo tendenciosas a obrigar-nos na realização de atividades e atitudes contra os nossos princípios morais e espirituais. E é de uma forma muito legal que vai ser explicado no livro, resumidamente falando, qual é a justificativa para esta objeção de consciência? O que nos move a agir desta forma? Dentro de nós, seres humanos, existe um conjunto de normas de conduta e que estão escritos em todos de uma forma natural, de uma forma normal. Vão se dividir em lei natural física e lei natural moral. Então, a lei natural física é aquilo que, se não aplicarmos, se não vivenciarmos, irá gerar uma consequência gravíssima, como, por exemplo, ingerir veneno ou alguma situação que pode nos causar a morte. Então, a lei natural física é quando nós vamos contra princípios, contra ideias que geram consequências gravíssimas se não forem vividas. Isto é físico, para o nosso corpo. Isto age de uma forma negativa para o nosso corpo. No entanto, existe também a lei natural moral, que é o quê? Vai reger o ser humano apontando-lhe aquilo que é correto e aquilo que não é correto de se viver, que vai contra a nossa natureza. Se não for vivida esta lei natural moral, ela vai gerar uma consequência gravíssima, não neste âmbito físico que nós acabamos de citar, mas vai gerar desintegração psíquica, levando a pessoa a uma depravação, a um desequilíbrio. Como, por exemplo, comer demais faz mal, é uma consciência que nós temos. A pessoa que comer muito vai morrer fisicamente, vai se acabando aos poucos, mas é apenas um exemplo. Então, esta lei natural moral
é algo que nós devemos privar, nós devemos obedecer. E se nós não obedecemos, existe um desequilíbrio interior, uma depravação em nossas atividades. Então, esta é a justificativa para a nossa objeção de consciência. Aquilo que vai contra a lei natural física é fácil compreendermos e não aceitarmos. Tomar veneno é ruim, é horrível, vai matar. Agora, aquilo que é lei natural moral é uma coisa que está dentro de nós e que vai nos indicar a conduta correta ou não a ser vivida. Então, ninguém pode ir contra este nosso princípio da lei natural moral. Nenhuma pessoa, nenhuma lei, nenhum poder pode nos obrigar a realizar qualquer atitude que seja contra esta lei natural moral. Esta é a objeção de consciência. Portanto, toda autoridade que elaborar leis que estejam de acordo com a lei natural moral merece o respeito e a obediência. Mas quando a lei dos homens são contrárias, não tem força para exigir que alguém se submeta a ela. Então, lendo mais um parágrafo do livro para que compreendamos melhor. Se a lei civil extrapola, pois, o seu limite, cabe ao cidadão, em nome de seus princípios bem esclarecidos, fazer oposição à lei iníqua e arbitrária que o Estado lhe deseja impor. Então é nosso direito, é direito do cidadão, é direito de todos nós. E contra se esses princípios não agradarem à lei natural, moral que existe dentro de nós. E de onde surge esta iniciativa de acabar com esta lei natural moral? É daquilo que falamos sobre a cultura de morte. A cultura de morte, ela é uma luta diabólica contra o direito natural à objeção de consciência. Então a tendência é de as pessoas imporem estas realidades para nós. E é importante saber, nós temos como lutar contra esta realidade, contra estas leis, regras que destroem os princípios da vida, que destroem o nosso direito da lei natural moral, que destroem toda e qualquer indício de vida, desde o seu nascimento até a sua morte. E é aí que nós precisamos compreender qual é o nosso direito. E qual é o grande rival da objeção de consciência? Se pararmos para pensar, aqueles que se opõem, aqueles que nos impõem realidades, é o próprio Estado. Então, a grande perseguição para que nós não vivamos esta liberdade, esta objeção de consciência ao próprio Estado, que tem medo de que ele não seja mais respeitado por nós e por isso nos obriga a realizar certas condições contra essa nossa moral. Então, alguns exemplos que também são citados no livro, mas eu vou citar apenas um. Na Colômbia, a Corte Constitucional da Colômbia admite aborto e também, nos casos de má formação de feto, risco de vida da mãe e qualquer gravidez decorrente de estupro. Então, lá na Colômbia, eles partem deste princípio para a realização de aborto. Uma grande semelhança com o que o nosso país está tendenciando a viver. Assim, existia uma sentença que limitava a objeção de consciência apenas para pessoas físicas. Então, a pessoa física pode ter objeção de consciência, mas clínicas, hospitais e centros de saúde não tinham o direito de declarar objeção de consciência. Além dessa sentença, uma norma técnica obrigou a todos os prestadores de serviço de saúde a capacitarem seus funcionários, ensinando-os a assassinar crianças para o aborto. Olha o caminho que foi tomando este Estado, este poder. Primeiramente, obrigando as pessoas a realizarem aborto de más formações. Você pode ter objeção de consciência? Você pode, mas somente pessoa física. Hospitais e clínicas não. Posteriormente, é obrigado a ensinar os funcionários a matarem crianças, a abortarem essas crianças. E não feliz, eles elaboram ainda um decreto que apenas prestadores de serviço médico poderiam alegar a objeção de consciência.
e não pessoas da administração. Como assim? A pessoa é obrigada a fazer uma guia médica, por exemplo. A pessoa que está administrando a clínica, a secretária, é obrigado a fazer a guia médica, direcionar o paciente até a sala do médico, e somente o médico ou a enfermeira poderia alegar objeção de consciência dizendo: eu não vou realizar este aborto. Então o Estado foi de todas as maneiras ocultando o espaço e o direito daqueles homens e mulheres para não perderem o poder e para serem mais respeitados por eles, né? E ainda no mesmo ano, na Colômbia, uma outra norma técnica obrigou médicos que não praticavam aborto a indicarem profissionais aborteiros. Ou seja, eles poderiam ir contra o aborto, mas eles seriam obrigados a indicar a pessoa que realiza este aborto. Então, você que é uma pessoa católica, uma pessoa cristã, que viu os vídeos, que estudou junto conosco, sobre a bioética, sobre aquilo que a igreja apoia e não apoia, você percebe que há muitas coisas que são forçadas a nós de viver. Muitas realidades que estão indo contra o nosso princípio moral, esta lei natural moral que nós falamos. E é aí que entra o nosso direito de objeção de consciência. E lá é fácil viver isso? Não é fácil, é um martírio para esses médicos, mas eles estão realmente vivendo como mártires, lutando a favor da igreja e contra toda esta opressão maligna sobre nós. Eles são obrigados a pagar indenizações, sanções disciplinares por não realizarem aborto naquele país. Veja o caminho que nós estamos nos dirigindo, né? Infelizmente, esta é a nossa triste realidade, mas nós, como católicos e cristãos, temos que entender que esta carta existe em nossa manga. Nós temos isso como um direito nosso. Então, na Constituição brasileira, como que está esta objeção de consciência? Ela existe, ela está citada também para nós da seguinte maneira: artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigações legais a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, desde que nossos princípios sejam verdadeiros, desde que nós tenhamos justificativa, tenhamos um bom motivo para a objeção de consciência, a nossa Constituição brasileira está a nosso favor, está dizendo que é possível, que não nos será privado esse direito, desde que sejam reais a nossa procura, a nossa busca de objeção de consciência. Então isso é muito sério e muito rico, é importante reconhecer que Deus nos oferece esse direito, Deus nos oferece esta luz para lutarmos contra toda e qualquer cultura de morte que está advindo sobre nós. E para terminar, eu gostaria de ler o parágrafo também do Catecismo que vai nos dizer sobre isso, que é o parágrafo 2242, que é o fundamento doutrinário da Igreja. Então, 2242, vamos ver o que o Catecismo tem a nos dizer sobre isso. Veja bem, o cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Resumidamente, é isso que nós acabamos de dizer. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias à reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. E esta próxima frase que está em Atos dos Apóstolos é o que vai ser o fundamento da nossa igreja em relação a este assunto. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É exatamente o título do livro, né? Por quê? Porque primeiro existe a lei divina, esta lei moral natural, depois a lei dos homens. É preciso então nos colocarmos em nosso lugar em relação a isso. Nós somos, de certa forma, convidados a negar toda e qualquer obediência se ela for contra nossos princípios morais. E, terminando com a frase do Papa Leão XIII, gostaria de ler para vocês. Ele vai dizer o seguinte: recuar diante do inimigo ou calar-se, quando de toda parte se ergue tanto alaridos contra a verdade, é próprio de homem covarde ou que vacila no fundamento de sua crença. Qualquer destas coisas é vergonhosa em si, é injuriar a Deus, é incompatível com a salvação tanto dos indivíduos como da sociedade, e só é vantajosa aos inimigos da fé, porque nada desperta tanto a audácia dos maus como a fraqueza dos bons. Então esta frase, ela praticamente é uma faca em nosso coração, né? Porque o Papa nos exorta a não sermos covardes e fracos diante de toda esta opressão maligna. Olha só que bonito isso. Nada desperta tanto a audácia dos maus como a fraqueza dos bons. Então nós temos que ser fracos para que Deus seja forte em nós, como diz São Paulo. Tenhamos essa consciência de nossas limitações, mas não sejamos covardes diante desta opressão do maligno. Você que é professor, professora, você que trabalha na área da saúde, você que é médico, enfermeiro, nós teremos, de certa forma, muita opressão, seremos obrigados a realizar muitas atividades contra nossos princípios. Não nos esqueçamos que nós temos esse direito, que nós devemos lutar contra toda e qualquer atividade que não seja moralmente lícito para nós, que vá contra a nossa moral católica. Eu agradeço você pela sua participação, agradeço pela sua presença em nossos estudos, espero que saia daqui, né, para ensinar mais pessoas, para iluminar a vida de muitos outros católicos e pessoas que estejam interessadas na verdade, como nós já dissemos. Que você fique com Deus, que Deus te abençoe nesta luta, nesta busca. Tenhamos a certeza e a fé de que nós não estamos sozinhos, de que a igreja luta a nosso favor. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.